Eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Irmão, terça-feira a gente vai fazer uma visita, um culto familiar, e a irmã leu esse versículo lá no culto, e Deus me chamou a atenção nesse versículo, Isaías 64, versículo 4. Todos acharam? Amém? Podemos ler? O tema da mensagem é Deus que trabalha. Você acredita que Deus trabalha, irmão? Ou você acha que Deus só está sentado no trono? Você acredita que Deus trabalha por aqueles que o esperam, por aqueles que confiam nele? Amém? Então preste atenção no que nós vamos ler. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Vamos ficar até aí. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu estava meditando sobre esse versículo e o profeta Isaías teve a oportunidade, iria como deixar no início para mim, por gentileza, irmã Sara? Aí. Profeta Isaías, quando estava inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo esta passagem e pronunciando, ele começou a analisar desde a antiguidade. Irmão, se nós formos parar para pensar, ou entender, compreender como é Deus, nós não temos uma palavra para definir. É a mesma coisa quando alguém brinca, né? Quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? Deus já existe, irmão, desde a antiguidade. Ainda não existia nenhum ser humano na face da terra. Deus já existia com a sua glória, com o seu poder, com a sua santidade. E tudo que Deus fez, ele usou o quê? Palavra. Mas o dia que ele foi criar o homem, ele olhou para todos os seres celestiais e ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses para mim e você fazer uma análise. Como que eu e você parecemos com a imagem e semelhança de Deus? Vamos dar dois exemplos. Você acha que você parece com Deus externamente ou internamente? Você já parou para fazer essa pergunta? Porque Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí começa a nossa mente raciocinar quão grande e poderoso é Deus. Porque quando ele foi criar o homem, ele parou tudo. Em tudo que você vê aqui na Bíblia, Deus usou somente palavra. Mas quando ele foi fazer o homem, ele usou o quê? A sua mão poderosa. A mão que já existia antes do primeiro ser vivente. Então ele está dizendo assim: porque desde a antiguidade não se ouviu. Irmãos, muitos
muitos pregam vários deuses no mundo inteiro, mas o único Deus verdadeiro é o que nós estamos lendo em Isaías 64. Nem com ouvidos se percebeu. Olha a grandeza que é Deus, dando continuidade. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção, quando Moisés subiu ao monte, ele pôde ver a sarça se arder e não se consumir ali, e Deus falava com ele. Mas chegou um momento que Moisés pediu que Deus se revelasse a ele. Só que Moisés não podia contemplar, irmão, a glória de Deus. Deus falou com ele: eu vou deixar você sentir apenas um pouquinho do que é a minha glória ou a minha presença. O que Moisés teve que fazer? Ele se escondeu o quê? A fenda da rocha. E Deus passou por ele. Mas a Bíblia também vai me dizer que quando Moisés desce do monte, o rosto dele tinha tanta glória, tanta presença de Deus, que as pessoas não podiam olhar para ele. O seu rosto era coberto com um véu de tanta glória. Então você começa a imaginar quão grandioso é quando Deus falou: façamos um homem à nossa imagem. Um dia eu estava questionando comigo mesmo. Quando você olha no espelho, você conversa com você mesmo. Eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu não imagino que a imagem de Deus é o corpo que eu carrego. Pela forma que Deus se manifestou, Deus, ele pode se transfigurar num homem e vir aqui no nosso meio falar comigo e com você. Como ele enviou muitos anjos, em alguma parte da Bíblia, os anjos se transfigurou em homem, trouxe a mensagem que Deus queria falar. Mas aqui a gente vê, Deus é todo poderoso. Vou te dar outro exemplo. Talvez você começou: esse irmão está confundindo a minha cabeça. A Bíblia vai dizer que existe uma classe de anjo, e esse anjo tem 6 asas. A glória de Deus é tão grande que 2 asas têm que cobrir os seus rostos, porque a glória de Deus é tão grande que eles não suportam em olhar. Aí você vai vendo que a imagem que Deus se referiu não é essa que eu e você aparentam. É muito mais do que podemos imaginar, como ali está escrito. O olho não se viu, além de ti, que trabalha. Deus trabalhou durante 6 dias e criou tudo de belo que há no mundo inteiro, irmão. Tem tanta coisa que exala beleza que você fica admirado. Olha o que Deus fez. Mas o 7º dia Deus fez o quê? Ele descansou. Aí vem: para aquele que nele espera. A igreja de hoje, do século 21, será que essa igreja tem confiado e
esperado em Deus? Qual é o seu conceito e pensamento a respeito disso? Deus continua trabalhando. Aqueles que confiam e esperam em Deus, Deus continua trabalhando. Algumas coisas que eu anotei dentro desse versículo aqui, eu queria ler rapidamente junto com você. Diz assim: enfatizar o singular e o poder de Deus, destacando que Ele age em favor daqueles que confiam nele. Algo que nenhum outra divindade ou poder jamais fez ou fará. O que é divindade? Divindade você classifica nos deuses que muitos têm pregado hoje. Existem países que adoram ter coisas materiais, animais, coisas que não pode fazer o que o verdadeiro Deus fez, continua fazendo e ainda vai fazer por aqueles que confiam e esperam. Só que Satanás, o nosso adversário, quer fazer tudo ao contrário daquilo que Deus fez de perfeito. O que Satanás hoje está fazendo? Ele está atingindo o homem que representa a imagem de Deus, distorcendo todo o pensamento dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Tem muita gente hoje falando que tem muitas coisas. Essa semana eu ouvi, irmão. Um rapaz falou assim comigo: tem muita coisa na Bíblia aí que não é mesmo desse jeito que está escrito, não. Irmão, a palavra é aquela que saiu da boca de Deus, irmão. E tem muita gente que não acredita no que está escrito na Bíblia. Tem muita gente que fica questionando o poder de Deus, questionando a palavra de Deus. Vamos além. Ele é um Deus que age. Existe um versículo que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus, irmão? Um exemplo. Lá no início da humanidade, na Torre de Babel, eles colocaram na sua mente: vamos criar uma torre a qual nós vamos estar mais próximo de Deus. Irmão, estar próximo de Deus é você ter um relacionamento verdadeiro. Não importa se eu estou na igreja de segunda a segunda, mas como é o meu relacionamento com Deus? Existem muitas pessoas perdendo o essencial que é a sua família, por estar todos os dias na igreja. Aí você vai falar assim: nossa, esse irmão hoje veio cheio de heresias para cá, confundindo a minha cabeça. Não, irmão. Os 2 mandamentos aqui que eu e você temos que levar mais a sério. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, a sua família depois de Deus é a coisa mais importante. Só que tem muita gente trocando a família por estar todos os dias na igreja. Estar todos os dias na igreja não significa que eu tenho uma intimidade grande com Deus. Vamos ver aqui, ó. Ele age naqueles que confiam e esperam, mas que anda dentro do propósito
que Ele nos ensina. Primeiro Deus, a família e demais as outras coisas. Eu não posso deixar minha família de lado, porque foi algo de mais precioso que Deus preserva. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus falou com eles: multiplicai. Eles encheram a terra através de Adão e Eva, porque Deus preserva a família. Mas hoje existe muitos evangelhos que estão ensinando dividir a família. Qual é o intuito deste culto hoje? Lutarmos pela nossa família. Tem pessoas que não se importam mais com a família. Tem pessoas que estão vendo o filho se perder, o casamento se acabar, tudo dando errado, e ele não está preocupado. E a preocupação de Deus comigo e com você é a nossa família. Ele age. Nós pregamos aqui umas 2 semanas atrás, quando o povo tomou uma decisão e uma escolha. Josué falou assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha a importância da família, irmão. Tem gente que quer ir lá fora ganhar multidão, mas não tem coragem de pregar para a sua casa, para a sua família. Primeiro eu e você temos que estar o quê? Na nossa Jerusalém, que é a nossa casa, a nossa família, lutar pela nossa família, ganhar a nossa família, para que nós damos o quê? Continuidade, porque Deus trabalha por aqueles que confiam. Que transforma a vida daqueles que depositam sua esperança e confiança nele. Deus só transforma um homem ou uma mulher, irmão, se haver confiança. Porque Deus, Ele respeita as nossas escolhas e as nossas decisões. Se eu fizer uma escolha errada, Deus vai me perdoar? Vai, mas tem a consequência. Então, Deus transforma, deposita a sua esperança e confiança. Qual é a sua confiança? É no homem? É no sistema? Não. A nossa confiança em Deus vai promover o quê? A transformação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do lugar que moramos, da igreja que congregamos. Nós temos que confiar que Deus está agindo, que Deus está o quê? Trabalhando. No mesmo capítulo, versículo 5, diz assim: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles há eternidade para que sejamos salvos. Até aí. Irmãos, olha o que o profeta diz. O profeta expressa a comunicação de que Deus age em favor do que espero. Reconhece a condição pecaminosa da humanidade, afirmando que a justiça própria é inútil. Você já reparou que quando acontece alguma coisa com a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos? E às vezes a justiça se torna inútil? Porque a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo.
ou atrai outro abismo. Vamos ver. Vou te dar um exemplo. Alguém vem e me faz mal. Aí eu vou lá e vou revidar. Eu estou fazendo o quê? Justiça com as minhas próprias mãos. Só que no final dessa justiça vai se tornar inútil. Sabe por quê? Porque no final vai ter uma punição. Já pensou se a decisão errada que eu tomar tira a vida de alguém? Vai ter o preço. Vai ter a consequência. Vai ter a punição. Então, a justiça humana, no final, ela é inútil. E se nós formos hoje ver a justiça mundial, ela está se tornando inútil. Cada dia que você vê, as leis estão favorecendo a pessoa ser uma pessoa mal. Mas a justiça de Deus, ela é justa, inútil diante de Deus. Tudo aquilo que eu tentar resolver, irmão, ao meu favor, ela diante de Deus vai se tornar inútil. Porque eu tenho que confiar que Deus fará justiça, como Deus fez para o seu povo. Por que Deus fez justiça? Porque o povo esperou, o povo confiou. Dando continuidade, Isaías 64, 5, o profeta reconhece que a alegria e a prática da justiça humana são limitadas e insuficientes. As nossas justiças, irmãos, são ilimitadas. Mas a justiça de Deus é ilimitada. Não tem quem possa impedir a justiça de Deus ao meu e o seu favor. Tem muita gente que fala assim, se Deus mesmo existe, por que Deus está permitindo tanta coisa ruim acontecer? Se você for olhar, irmão, e fazer um parâmetro, parece que o mal sobressai tudo. E a gente que procura a cada dia ser justo, você fica o quê? Indignado, revoltado. Mas aí você vai para a Bíblia. Aí a Bíblia vai dizer assim, agindo eu, quem impedirá? Abre um parênteses. Se Deus quiser mudar toda a humanidade, numa só palavra Ele muda. Mas só que Deus quer que a humanidade se arrependa dos seus pecados e reconheça o sacrifício que Jesus fez pela humanidade. Será que a humanidade, a cada dia que passa, ela se distancia de Deus? É o que nós vamos ler, que a humanidade se afasta de Deus. É o que está acontecendo, irmão. Se você analisar, vai fazer um show, vai multidões, vai vir um cantor de outro país, 3 meses antes já tem acampamento no estádio, as pessoas perdem escola, a pessoa perde trabalho, a pessoa lá abre mão da família, vai para a porta de um estádio com uma barraquinha para ver um ser que não pode fazer nada. Cada dia que passa, a humanidade se afasta de Deus. Só que Deus está dando a oportunidade para mim, para você, de nós nos arrependermos e voltar para Ele. Foi por isso que Deus permitiu Isaías escrever esse capítulo, porque o povo daquele tempo se afastou de Deus por causa dos seus pecados. Todo homem e mulher que se afasta de Deus tem as consequências. O que a Bíblia diz? Quando uma casa é limpa, os espíritos imundos é expulsos.
Se a pessoa deixar a casa sujar de novo, vem 7 pior do que estava antes. É o que está acontecendo hoje na igreja do século 21. As pessoas vêm para a igreja, Jesus limpa, Jesus transforma, Jesus cura as feridas e as pessoas voltam lá para o mundo. Aí quando ela volta pior do que a primeira vez. É o que está acontecendo hoje. A humanidade se afasta de Deus, clama pela misericórdia de Deus. Será que eu e você estamos clamando pela misericórdia de Deus? Pela compaixão de Deus? Pelo amor de Deus? Para que Deus nos ajude a mudar naquilo que precisa ser mudado? E o profeta se colocou diante de Deus para clamar pelo povo que estava se afastando cada dia mais de Deus, reconhecendo a necessidade de arrepender dos pecados e ser perdoado. Olha agora o que nos distancia de Deus. A distância entre Deus e o homem é causada por quê? Pelos nossos pecados. O que nos distancia de Deus, irmão, é os nossos pecados. É isso que faz o homem se distanciar de Deus. Deus não vira as costas para ninguém, mas os nossos pecados que nos distancia de Deus, porque Deus é santo. Aí que você vê que a imagem não é essa carne que nós carregamos, é o nosso interior. Como está o nosso interior hoje? Será que o nosso interior está nos distanciando de Deus? Irmão, ser crente por fora é muito fácil. Ser crente por fora é muito fácil porque você consegue enganar muita gente. Mas e por dentro? Quem habita dentro de nós? É o Espírito Santo. Será que nós estamos aproximando o Espírito Santo de nós ou distanciando o Espírito Santo de nós? Por causa de quê? Dos nossos pecados. O que eu tenho cometido? O que você tem cometido? Quando nós não estamos na igreja, quando nós não estamos na comunidade, quando nós estamos sozinhos, aí é que Deus vê quem nós somos. Aí é que nós mostramos quem nós somos diante de Deus, porque aqui é muito fácil. Mas Deus conhece o íntimo de cada um de nós. É como eu sempre falo, tem muita gente que não gosta de ver eu pregar, porque eu falo e me coloco diante também. Às vezes tem pessoa que só vem na igreja para pegar a bênção, mas não quer o abençoador. Ele quer a bênção. O abençoador fica para trás, ele quer a bênção, mas o abençoador, ele não quer. E hoje, o que Satanás fez? Satanás fez várias igrejas, por quê? Cada igreja se adapta ao membro que vai lá. Existe igreja só da bênção, né? Só de ter, só de contar. Mas existe poucas igrejas que preocupam no ser, no que é o ser. O ser é você conhecer a verdade que liberta, porque quando conhecemos Jesus, Ele liberta e transforma. O velho homem morre. Só que existe hoje a igreja que ressuscita o velho homem todo dia. Hoje existe o evangelho que você pode fazer tantas coisas que fala assim, não tem nada a ver. Isso aí Deus não vai se importar não, porque isso aí é pequenininho, um pecadinho pequenininho, irmão. Diante de Deus não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado. E o que aconteceu aqui, em Isaías,
o povo começou a cometer pecados. E os pecados distanciaram o povo de Deus. Agora, contexto geral. Isaías apresenta um clamor do profeta por intervenção divina. O que é intervenção divina? Eu vou pegar a minha família para você não ficar ou se sentir ofendido. A minha família, minha avó morreu e ela pôde ver a sua quarta geração. A quarta geração da minha avó, antes dela morrer, ela viu. Só que a quarta geração da minha avó não quer dar continuidade no que ela passou desde a primeira geração dela. Então Deus precisa o quê? Levantar alguém para intervir. Porque senão essa geração que está vindo agora na minha família vai ser pecaminosa. Vai interromper tudo aquilo que ela lutou por vários, pela salvação da sua casa, pela salvação da família. E o profeta interviu, intervenção divina, diante a destruição, o sofrimento do povo de Israel por causa dos seus pecados. Sabe o que destrói a família? Pecado. A maior destruição da família não é o diabo, é o pecado. E como o pecado entra? Pelas escolhas que fazemos. Ninguém te obriga a nada, irmão. Tem gente que fala assim, é o diabo que me obrigou. Não, foi você que escolheu. Sabe por quê? Porque antes de eu e você pecar, nós temos o Espírito Santo que nos avisa antes. Se você pecar depois do aviso, tem a consequência. Aí você não pecou por inocente, você pecou por culpado. Porque antes de você fazer, o Espírito Santo falou, não faz. Não faz. Porque se você fizer, o Espírito Santo vai se distanciar. Você vai se distanciar de Deus. E o que aconteceu aqui? O povo se distanciou de Deus. Foi por isso que Jerusalém teve seus muros derribados. Foi por isso que o povo foi escravo. Foi por isso que o povo foi para a Babilônia. Foi por isso que o povo foi exilado. Por quê? Pecado. Porque Deus é santo. E tem gente, não, eu vou continuar fazendo isso escondidinho, que Deus está comigo. Deus anda comigo. Não, irmão, Deus tem compromisso com aqueles que têm com Ele. Senão é muito injusto. Senão é injusto. Uma pessoa que procura andar certo por aquele que anda bagunçado. Seria injustiça. Deus é santo. Ele não compartilha a sua santidade com o profano. Ou você serve, ou você não serve. Ou você abre mão, ou não abre. Para seguir Jesus tem que haver renúncia. Deus pode agir e restaurar o povo? Pode. Mas isso aqui para acontecer, o povo tem que querer. Para Deus restaurar a minha vida, eu tenho que querer. Sabe aonde Deus começou a obra na minha vida? Quando eu fui preso. A culpa foi do diabo? Não. Porque eu nasci num berço evangélico, eu cresci no evangelho, só que chegou uma certa idade da minha vida que eu fiz escolhas erradas. E uma das escolhas erradas me levou a ser preso, e eu paguei um alto preço pelo meu erro. A culpa foi do diabo? Não. A culpa foi da minha família? Não. A culpa foi de quem estava comigo? Não. A culpa foi minha. Temos que ser homem e mulheres para defender quando você erra, reconhecer quando você erra. Tem gente que fala assim, não, eu errei porque a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão, a culpa é sua, a culpa é nossa. E eu reconheci quando eu estava preso. Aí Deus me deu a oportunidade. Deus pode agir
e restaurar no momento de dificuldade? Pode. Quando eu estava preso, ainda não tinha o Ceresp, era o presídio no Santa Terezinha. Eu estava preso numa cela e lá Deus enviou alguém para pregar o evangelho, para me confrontar. Por que Deus enviou? Porque eu conhecia a verdade, só que eu distanciei, eu afastei, mas Ele me deu a oportunidade de quê? De ser restaurado. Deus está te dando hoje a oportunidade de ser restaurado, transformado, libertado por Deus. Não para você aparecer para alguém, mas para Deus, para alguém olhar para você e falar assim: eu te conheci quando você era lá atrás e tenho visto como você mudou. A mudança, irmão, não precisa eu subir em cima de um palanque e ficar falando para as pessoas, não, irmão. As pessoas do bairro que você mora, ele tem que olhar para você e ver transformação. Eles têm que ver a restauração de Deus, a libertação de Deus. E tem muita gente aí, ó, andando o dia inteiro com a Bíblia debaixo do braço, pregando, mas ele ainda não foi liberto. Porque quando você é libertado, só de você passar no lugar que você mora, as pessoas te respeitam. Ela fala: aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Quantas vezes eu já ouvi no bairro que eu moro: o fulano é lá da sua igreja? Nem parece. Porque aqui no bairro, nem parece. Como as pessoas têm olhado para mim e para você onde nós moramos? Será que elas têm visto em mim, você, a restauração de Deus? A libertação de Deus? O profeta busca a restauração da relação com Deus, irmão. Como está a nossa relação com Deus? Será que nós se relacionamos com Deus só quando estamos passando problema? Só quando estamos enfrentando luta? Reconhecendo que a salvação só é possível através da graça divina. Temos que reconhecer, irmão, o sacrifício que Jesus fez. Não existe outro ser que vai te dar salvação. Não existe outro Deus que vai te libertar, a não ser Jesus Cristo, a não ser o Eu Sou, o Todo-Poderoso. O Espírito Santo é o único que pode te libertar, porque Ele deu a salvação de graça, favor não merecido. Nós não merecíamos, e Ele se deu de graça por mim e por você. O que estamos fazendo desta graça? O que nós estamos fazendo dessa graça? O que nós estamos fazendo com Jesus? O que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? O que nós estamos fazendo com Deus? E depois queremos ser abençoados. Você abre a rede social, é uma vergonha do que você vê as pessoas fazerem em cima do púlpito. O que estão fazendo dentro da igreja é uma vergonha. O que estão fazendo com o Espírito Santo, o que estão fazendo com a graça divina. Isso tudo aconteceu aqui. Isso tudo o povo que foi escolhido por Deus fez e faz até hoje. Em detalhes, a bênção espiritual, a promessa de Deus, inclui restauração e consolo. Irmão, a bênção não é você ter dinheiro. A bênção não é você ter um carro. A bênção não é você ter uma mansão. A bênção é você ser restaurado, consolado, transformado. Porque o que você precisar, Deus vai agir. Porque Ele trabalha. E Ele diz: agindo eu, quem impedirá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe aonde eu vou ser abençoado? No final do culto aqui você vai ler o Salmo 128. É do suor do meu rosto e do trabalho das minhas mãos
Só que tem gente esperando o céu abrir, cair uma mala de milhões de dólares. É do seu trabalho, é do seu suor que você vai prosperar. Mas existem igrejas hoje que manda você dar tudo que você tem, que você conquistou do suor do seu trabalho, para você ser abençoado. Jesus deu de graça. Ele nos ensinou a dar de graça. A Bíblia diz que eu tenho que buscar primeiro o reino e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então Deus está o quê? Trabalhando. Quando eu busco o reino, Deus trabalha para acrescentar o que eu e você precisam. Bênção práticas. Deus age em sua vida. Trabalha por aquele que o ama segundo o seu propósito em meio ao desafio. Tem muita gente que quando está passando luta, ele sai da igreja. Tem muita gente que quando está passando problema, ele some da igreja. É nessa hora que Deus quer te abençoar e você pula fora. Você abandona o barco. E o que está acontecendo hoje, irmão? Por isso que eu falo, Deus sabe quem vem aqui para adorar e quem vem só para buscar. Para buscar, as igrejas estão cheias. Você desce aí agora, aí, ó, tem gente saindo até pelo vidro da igreja. Por quê? Estão em busca de coisas materiais. As coisas materiais não vão entrar no céu, irmão. As coisas materiais você não vai levar no caixão, não. O que você leva com você é aquilo que você conquistou no mundo espiritual. É isso que temos que estar preocupados. O que eu e você estamos conquistando no mundo espiritual. Você já se perguntou? A bênção prática? A esperança e renovação. A esperança em Deus traz renovação de força. Tem um versículo que Deus vai renovar as nossas forças como água. Nós vamos voar alto. Você já reparou que a única ave que voa sozinha é a águia? Porque ela tem um objetivo. A águia pode estar a não sei quantos metros de altitude, mas quando ela avista o alvo, ela é determinante. É difícil a águia errar o alvo. Temos que ser como águia, olhar só para Jesus, determinar que só Jesus é a solução para mim e para você. Tem muita gente que fala assim, morreu, acabou. Tira isso da sua mente. Enquanto você está vivo, enquanto eu estou vivo, temos oportunidade. Mas depois que nós morremos, aí que começa a vida. Porque enquanto nós estamos vivos aqui, pastor Moisés, todo dia temos oportunidade. Mas se nós morremos distante de Jesus, é aí que vai começar a vida. Aí que vai vir as consequências das escolhas. Aí que vai vir a sentença e a justiça de Deus. Deus está nos dando a esperança de renovação. Ação de Deus. Deus trabalha para aqueles que esperam nele, oferecendo o melhor e o perfeito e o agradável. Deus oferece a mim e a você o melhor, irmão. O que o diabo te oferece de melhor? Ele te dá com a mão e tira tudo que você já conquistou. Ele dá com uma e tira com as duas. A função dele é o quê? Matar, roubar e destruir. É o que você tem visto acontecendo no mundo inteiro. Acho que foi ontem. Aconteceu uma tragédia aí de 2 irmãos milionários, jogadores, no auge da fama, desfrutando com a Lamborghini de mais de 2 milhões. Olha o fim. Morreu dentro do prazer carnal, momentâneo, queimado a fogo,
se tornou o quê? Cinza, pó. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você, que adianta você ganhar o mundo inteiro? E no final você perdeu o mais valioso que é a sua alma. É o que está acontecendo com a humanidade hoje. Eu não estou julgando aqui os dois jogadores, não. É mérito deles, é talento que Deus deu a eles. Eu estou te dando uma referência. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Eles ganharam o mundo, eles ganharam o título, eles ganharam fama, eles ganharam respeito, mas e o final? Será que no final eles ganharam a vida eterna? Não vou julgar eles porque a gente comete muito erro. A gente tem o poder de mandar todo mundo para o inferno. Será que no final eles vão ganhar a vida eterna? Aí Deus põe na balança, irmão. Quando a gente morre, a gente passa na balança espiritual. Aí vem o quê? O que fizemos. As escolhas. Deus oferece o quê? O melhor. Qual é o melhor de Deus? A vida eterna. Só que as pessoas estão trocando a vida eterna pela condenação eterna, pelos prazeres momentâneos, pelas coisas que Satanás está oferecendo. Esperar em Deus não é passiva, mas ativa na confiança e na busca por Ele. Será que estamos confiando e buscando? Ou só buscamos quando está os dias mal? Conclusão, encerro aqui. A mensagem transmitida pelo profeta Isaías, de otimismo e confiança na capacidade de Deus e no seu poder para realizar feitos grandiosos na vida das pessoas. Qual é o feito grandioso que Deus quer fazer na vida das pessoas? Você ser transformado. Você sair daqui um novo homem, você sair daqui uma nova mulher. Para finalizar, eu quero ler 4 versículos. O primeiro está em Salmo 126:3, que a gente já está orando. Vou só ler e você vai concluir tudo que nós falamos. Salmo 126:3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Agora, 1 Coríntios 2:9. Preste atenção em cada versículo que nós estamos lendo aqui para concluir. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preste atenção. Efésios 3:20. E você já pode se colocar de pé para a gente orar. Efésios 3:20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então tudo que eu falei aqui é verdade. E para finalizar, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Jeremias 29:11, encerro aqui. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Se você tem passado um momento difícil, a culpa não é de Deus. Porque os pensamentos de Deus ao meu seu respeito são de paz. Do que nós lemos aqui, agradável, perfeito, boa. É o pensamento que Deus tem ao nosso respeito. Mas o nosso adversário quer aquilo ali, de mal.
Ele quer que você tome decisões erradas na sua vida. A oportunidade está aqui hoje. Será que vamos ter essa oportunidade amanhã? Faça a escolha hoje. A decisão está na sua mão.